Você já mandou fazer o alinhamento do seu carro e mesmo após alinhado, você percebeu que o volante do carro continuou duro, pesado? Ou de repente você que é alinhador, já alinhou o carro do cliente, ele voltou questionando que o volante estava pesado ou duro? Então, coloque aqui nos comentários e não deixe de assistir esse vídeo até o final, beleza? Então é o seguinte, eu estou com esse palio aqui, tá? E esse palio, ele é direção mecânica, tá? A gente vai avaliar aqui um detalhe no sistema de suspensão desse carro mecânica, tem um vazamento de óleo, mas não tem nada a ver com alinhamento. Vamos seguir para frente? Aqui é o seguinte, olha só. Você observa que aqui nós temos uma caixa de direção mecânica, né? E uma caixa de direção mecânica, por si só, naturalmente, já é um sistema de direção mais pesado. Por isso diz direção mecânica, porque ela é mecânica, ela não tem nenhum tipo de assistência. Como, por exemplo, uma direção hidráulica. É uma direção mecânica que tem um sistema de fluxo de óleo hidráulico que facilita ele auxilia o motorista ali na hora de dirigir, né? Então, a direção hidráulica, ela tende a ser muito mais leve do que uma direção mecânica. Alguns casos, direção mecânica, eu vou dar um exemplo, por exemplo, do Fiat Uno, né? O Fiat Uno tem muitas versões do Fiat Uno direção mecânica. E a caixa de direção mecânica do Fiat Uno é muito comum ela se desgasta muito. E o cara roda muito com a caixa de direção, com bastante desgaste, que a direção mecânica ela fica tão leve que parece uma direção hidráulica, né? Então, apenas parece, né? Então, já vi caso de cliente trocar uma caixa de direção do Fiat Uno, botar uma caixa nova, fazer alinhamento e depois ele chegar para mim e dizer, ó, poxa, eu troquei a caixa de direção nova, fiz alinhamento e o carro ficou com a direção pesada. Por que ele falou isso? Porque ele estava acostumado a andar naquele carro de direção mecânica, mas com as buchas tudo gasta. Tudo estava gasto. Batia tudo, a suspensão, a caixa de direção bate muito, faz muito barulho pelo desgaste das buchas. Então, quando você tem um desgaste significativo nas buchas da caixa de direção, é comum que ela, sendo uma direção mesmo mecânica, ela fique bem mais leve. Então, para você que tem, por exemplo, um Fiat Uno, né, isso pode acontecer com qualquer carro. O cara anda um carro com a caixa de direção, cai nos pedaços. Bate tudo. Parece que vai cair à frente. Então, é mecânica, mas muito leve. Então, se você botar uma caixa nova, independente de alinhar o carro ou não, você vai sentir uma diferença no volante. Beleza? E o seguinte, então, a única situação que você pode, por conta do alinhamento, o carro pode ficar com a direção pesada, é se, por exemplo, a convergência das rodas ficar, na verdade, não é nem convergência, é a divergência. Então, se as rodas ficarem muito divergentes, ou seja, o alinhamento muito aberto, certo? 10, 12 milímetros, é um absurdo, né? Mas é só um exemplo. Você botou uma caixa nova, não alinhou. Então, alinhamento está aberto ali 10, 12, 15 milímetros. Esse desalinhamento, esse ângulo de abertura das rodas, da divergência, ela vai deixar esse carro com um volante mais pesado, né? Então, se você botar uma caixa nova, ficar muito aberto, volante muito pesado. O contrário vai acontecer se você botar uma caixa nova e o alinhamento, ou seja, a convergência ficar muito fechada. É um carro que tende a ficar com um volante mais leve, né? Então, é um carro que tende a arrastar pneu nas curvas, ele tende a desgastar o pneu muito rápido por fora, certo? Ao contrário de quando ele fica divergente, a direção fica mais pesada, o carro resiste para entrar nas curvas, então fica bem mais dura e o desgaste de pneu ocorre pelo lado interno. Então é o seguinte, existe uma estratégia que eu utilizo, e essa estratégia ela vai valer tanto para carro que tem direção mecânica, hidráulica ou direção com assistência elétrica. Como eu costumo, em muitos casos, eu costumo fazer esse tipo de ajuste. Nem todo carro é possível, mas vários carros são possíveis você fazer ajuste no tucho da caixa de direção, para tornar ela um pouco mais leve ou um pouco mais pesado, de acordo com a necessidade de cada cliente. Vai ter veículo que você vai precisar, um carro vai estar muito leve o volante, então isso pode influenciar até no puxado do veículo, né? Então, para o carro ficar mais estável, às vezes mais firme, eu ajusto um pouco ali o tucho da caixa de direção, e isso pode ser uma caixa de direção mecânica, elétrica ou hidráulica. É o seguinte,
Então, para você que tem um carro, é o seguinte, o volante está pesado, ou nem sempre é um problema relacionado ao alinhamento ou ao alinhador. Ou em quase todas as vezes não tem relação nenhuma com o alinhador, com o alinhamento. E para você que é o cara da oficina, você que é o alinhador, que mexe com alinhamento, a minha dica para você, cara, é assim, ó, nem tudo que o cliente acha de problema no carro, que ele pensa que na cabeça dele pode ser o alinhamento, nem tudo é questão de alinhamento. Por isso que é importante que quando você receber o cliente na oficina, você precisa conversar com ele, dialogar e saber por que ele quer alinhar aquele carro. Ou se ele quer alinhar o carro por quê? O que fez o senhor trazer o carro aqui para fazer alinhamento? Porque tem situação que ele pode chegar com o carro, ele escuta um barulho e na cabeça dele, por falta de informação, ele acha que se alinhar resolve. Então, já teve vários casos, eu falar com o cliente e dizer, eu quero alinhar porque eu estou ouvindo um barulhinho, tá, tudo bem, podemos fazer alinhamento, tá, vamos verificar a suspensão, mas já de antemão já te digo que o alinhamento não vai tirar o barulho, por exemplo, tá? Então vamos lá. Então agora eu vou mostrar aqui embaixo do carro onde é que a gente faz, né, o que eu faço para fazer o ajuste do tucho, né? O Palio é um ótimo exemplo de um carro que você consegue regular, né, que tem acesso fácil para você regular o tucho da caixa e você deixar o volante um pouco mais pesado ou um pouco mais leve, de acordo com a necessidade. Então vamos aqui embaixo, ó, já mostrei a caixa de direção, aqui a gente tem o agregado, a gente vai passar aqui para trás do agregado, olha só. Aqui a gente vai observar, isso aqui é o agregado ou quadro do carro, tá? Você observa que aqui a gente tem uma porca 17 milímetros. O que acontece? A caixa de direção é um sistema muito simples. Eu tenho um vídeo aqui no canal desmontando a caixa inteira e tenho um vídeo montando a caixa inteira. Eu usei uma caixa de direção do Fit Uno, vai aparecer aqui em cima o link. Elas basicamente funcionam do mesmo jeito, né? Então, ela tem uma bucha que se desgasta bastante, que fica aqui dentro, do lado esquerdo, do lado do motorista. Essa bucha a gente chama de tucho, né? Então, do lado do passageiro, ela tem uma bucha que a gente chama realmente de bucha que fica desse lado. Então, a caixa, geralmente, que se desgasta bastante é a bucha, não tem regulagem desse lado, e o tucho, né? O tucho fica do lado do motorista. Vários carros você consegue acesso para regular esse tucho. Então, se você tem um carro que a direção do carro está muito leve, está batendo a caixa desse lado, você consegue ajustar o tucho desse lado aqui e eliminar, ou em alguns casos reduzir, em alguns casos eliminar 100% a batedeira desse lado e deixando o volante um pouco mais firme. Se você apertar demais, o volante ele vai ficar muito pesado, ou até mesmo travando e não desfazendo o giro quando você fizer uma curva, tá? Do lado direito, você não consegue regular o tucho, a bucha, tá? Então essa bucha, quando ela se desgasta, que ela começa a bater, eu tenho que substituir, né? Ou de repente, às vezes, dependendo da situação, trocar a caixa inteira. Então, como eu falei, esse ajuste eu faço em qualquer volante, em qualquer caixa. Pode ser mecânica, elétrica ou hidráulica. Então é o seguinte, pode acontecer com você situações do cara chegar com um veículo, o carro é direção hidráulica. Você tentou folgar um pouquinho a regulagem, então aliviou um pouco, só que fica batendo do lado do motorista. Então, esse ajuste ele pode não ser suficiente, não ser bom. Então, o que acontece? Vai ter muito caso de carro que tem direção hidráulica, que o carro ele pode estar com o volante pesado por problemas de fluxo de óleo hidráulico no sistema, tá? Pode ser problema no sistema pode ser problema na bomba de óleo, né? Pode ser problema na válvula que fica na entrada da caixa. Então, eu recomendo para você que é alinhador, quando você tenta fazer um ajuste como esse, às vezes dá ou não dá, ou se você não quer meter a mão nisso aqui, você recomenda o cara procurar, ele levar, o carro é direção hidráulica, eu estou achando que está duro. Indica ele para levar o carro numa pessoa que é especialista em direção hidráulica. A mesma coisa acontece se o cara tiver direção com assistência elétrica. Então, eu sou alinhador, minha parte é fazer alinhamento, geometria, é a minha área, é o que eu entendo que eu sei fazer. Agora, se você sente que o seu carro ele está com um volante mais pesado, ou tem gente que reclama, está leve demais, né? Expliquei como é que resolve aqui no tucho, né? Então, você que de repente você pode dizer, leva o teu carro em uma pessoa especializada em direção eletrônica, né, com assistência elétrica, beleza? Então é o seguinte, tem mais um detalhe para encerrar esse vídeo que é interessante, tá? Já peguei alguns casos de carros que
Aqui em cima, você observa, aqui a gente tem ó, a coluna de suspensão, né? Aqui a manga de eixo, amortecedor, lá em cima a gente tem a mola, mais para cima da mola a gente tem lá em cima tem o coxim, e esse coxim ele tem rolamentos, né? Tem carros, vários carros desse aqui, que o coxim tem rolamento. Então, já peguei situação também, por exemplo, de o carro ele ter um desses coxins, ou os dois, ele está em mau funcionamento, ele está causando travamento no rolamento, o que também isso faz com que a direção do carro fique pesada, né? Então tem uma maneira fácil de você verificar se é esses rolamentos. Uma maneira bem simples, olha só. Para você verificar se a coluna está rodando livre, você faz simplesmente o seguinte, você vai erguer a roda do carro, tirar o pneu fora, vai soltar o terminal de direção e você vai movimentar com a mão, tá? Você vai girar com a mão e você vai ver se lá em cima o rolamento está trabalhando normal, beleza? Então esse vídeo vai ficar por aqui. Se você gostou, clique em gostei, curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal, porque sempre que a gente postar um vídeo novo, você vai ser notificado, beleza? E se você quiser ajudar esse canal aqui contribuindo financeiramente agora, você pode se tornar membro no botãozinho aqui embaixo que tem, que se não fizer falta para você, você pode contribuir mensalmente com valores a partir de R$ 2,99. É uma função nova que o YouTube liberou para o meu canal agora, né? Então, se você quiser contribuir também nesse sentido, eu agradeço demais. E se você não quiser e não puder, só em você curtir, comentar e compartilhar nosso conteúdo, já está ajudando muito. Valeu? Beleza, abraço e até o próximo vídeo.